Continuamos aí o nosso hangout aí sobre uma sentença esperada. Quer dizer, na realidade, ninguém esperava uma sentença distinta, diferente dessa que aconteceu no TRF4 de Porto Alegre. O máximo que se esperava é 2-1, digamos, um juiz um dos desembargadores um pouco em dúvida sobre um ponto ou outro aí, mas o jogo já estava jogado faz tempo. O que se viu hoje foram 3 votos aí à altura do processo. Foram excelentes para demonstrar, digamos, dentro dessa basófia que virou a Lava Jato, que viraram julgamentos políticos, foi uma maneira de mostrar claramente o ridículo da situação. Né? Veja bem, você tem um conjunto de acusações contra o presidente Lula. Esse conjunto de acusações não vem embasado em fatos objetivos. Sabe por que eu acho que travou aqui? Eita. Está travado aí, pessoal? Não, acho que está falando agora. Você tem um conjunto de circunstâncias aí que torna impossível você ter unanimidade nesse caso, mesmo para quem quer condenar. Então, o que você tem objetivamente? O que você tem objetivamente? A esposa do ex-presidente Lula tinha as cotas de um apartamento num prédio de uma cooperativa que foi assumido depois pela OAS. A OAS se interessou em transformar ou em oferecer ao ex-presidente Lula, um triplex. É possível que tenha havido interesse inicial, possível não, houve interesse inicial do presidente da República e de sua esposa pelo triplex, e foram feitas reformas, por quê? Porque interessava ao OAS ter um prédio, ter como proprietário do apartamento o ex-presidente mais popular da história, evidente isso. Num determinado momento, o Lula desistiu. Você pode argumentar, uns podem dizer, não, desistiu porque não gostou lá de Guarujá, não gostou do apartamento, eram 3, um triplex, quem conhece, quem viu já as poucas vezes que a imprensa mostrou esses triplex aí, de luxo não tem nada. Não. Então você pode dizer o seguinte, não, o presidente não gostou, tinha que subir escada, ia ficar exposto em Guarujá, ele desistiu. Ou alguém pode alegar, não, ele desistiu quando o assunto vazou para a imprensa, se percebeu que poderia virar escândalo. São 2 hipóteses. As 2 hipóteses não têm nada que defina qual é a hipótese correta. O que se tem de real é o seguinte, o apartamento não foi para o Lula. Não foi para o Lula. Seja por receio, seja porque não interessou, ele não foi para o Lula. Isso aí define, digamos, toda a questão da culpabilidade ou não do presidente da República. Quer dizer, o que faz os votos aí desses eminentes desembargadores? Eu vou te falar, mas é de um profissionalismo monumental, né? Os elogios recíprocos, esse terceiro, Laus, que faz uma ênfase, pega a Constituição para colocar como se o TRF4 fosse o representante do povo que ungiu a Constituição. Então, todo esse jogo de cena, aí para quê? Para você pegar um conjunto de indícios absolutamente precários, reforçados por delações premiadas, delações em que a condição para o delator conseguir o benefício da delação era acusar Lula. Isso aí os jornais noticiaram. Você teve o caso do Léo Pinheiro, claramente, que enquanto ele tentou poupar Lula, não foi aceita a delação dele. Então, digamos, o instituto da delação foi totalmente contaminado por esse direcionamento da Lava Jato. O que fazem os distintos desembargadores? Discutem o instituto da delação conceitualmente, e não no caso específico. Então, digamos, todo esse jogo de cena acaba levando... Vamos pegar outro voto aí, o Laus. Os outros também. 2/3 do voto falando da corrupção da Petrobras, da constatação que as empreiteiras pagavam propinas,
da constatação que os diretores da Petrobras ganharam rios de dinheiro, até um deles, aí o Laos, no meio do caminho, ele se deu conta da disparidade de valores, né? Enquanto o terceiro escalão da Petrobras tinha 100 milhões de dólares no exterior, estão se tentando condenar Lula pela diferença entre o valor gasto na reforma e o valor efetivo da cota do apartamento pela... Ele se deu conta disso e daí ele declara o seguinte: o que está em jogo, a parte secundária, a parte relevante não é o apartamento. Toda a discussão, todo o processo é sobre o apartamento. A parte em jogo é sobre uma organização criminosa, pereré, pereré. Isso depois de dizer, um pouquinho antes, que a discussão de organização criminosa ou não está em outro processo. Ou seja, não teve a menor interesse aí, ou competência para simular uma isenção. Veja bem, você tem desde o começo, a Lava Jato, ela desde o começo, ela se baseou. É uma pessoa muito amador. Sabe? O Brasil tem essas vantagens, né? Quando vem um golpe do impeachment, um golpe de processo, os agentes do golpe são tão medíocres quanto os que se deixaram ser derrotados pelo golpe. Sabe? Então você tem, digamos, toda a elaboração da narrativa da Lava Jato, ela visou desde o início um alvo e sem, digamos, não tiver a competência de buscar informações e provas. Ficou tudo em torno de delação premiada. Espera um pouquinho aqui. Tudo em torno de delação premiada, e a delação é que nem a má reportagem. Você vai fazer uma reportagem, manda o repórter fazer uma reportagem que já pré-definida, boi-mate, o famoso boi-mate da Veja aí. Eu quero uma declaração que seja a favor do boi-mate. Então você chega no biólogo, tendo o poder de prisão, podendo prender a pessoa, podendo ter o poder de libertar a pessoa desde que ela atenda aos seus objetivos, é evidente que você vai manipular a delação. Agora, em cima da delação, uma coisa é você pressionar o sujeito para que ele dê o mapa da mina, dê onde buscar as provas. Esse que é o objetivo da delação. O sujeito vem, ele conta quem são os atores, conta onde que estão as provas, aí se vai atrás das provas, e daí a delação fica convalidada. Aqui não, aqui são as aspas. É as aspas da má reportagem. Você vai fazer uma reportagem ruim, uma reportagem pré-concebida, pega as fontes, deturpa as declarações das fontes, ou só vai buscar aquelas fontes que convalidem aquilo que a reportagem está querendo e morreu. Veja bem, nós estamos falando das más reportagens. Agora, esse processo que está em jogo é a imagem da justiça brasileira. Hoje em dia, as manifestações dos grandes juristas internacionais, das cortes internacionais, mostram uma desmoralização ampla do Brasil a partir do judiciário brasileiro. O Brasil virou um país eco da América Central por conta do judiciário brasileiro. Você tem uma classe política horrorosa? Tem a classe política horrorosa. O PT deu muita moleza com o negócio da Petrobras? Deu. E deu em função de dois fatores aí. O brutal enfraquecimento do governo com o mensalão. O mensalão provoca um enfraquecimento tal que joga o governo nos braços da Lava Jato, do PMDB, como ocorreu com o Fernando Henrique Cardoso lá atrás, quando veio o segundo governo, veio a maxi-desvalorização. Então, digamos, o avanço desses partidos sugadores, digamos assim, é diretamente proporcional ao enfraquecimento do governo institucional. Quando o Fernando Henrique se enfraqueceu lá, quem ele chamou teve que entregar ministérios aí para o Eliseu Padilha, para o Temer, para o que tem de pior na política brasileira. Quando vem o mensalão, cria uma teoria. Você pega, eu estava estudando agora o caso do mensalão mineiro, os tratamentos diferentes que foram dados aos dois pontos aí, você provoca um enfraquecimento central do governo Lula e daí você entrega o que os aliados pedem, entregou as diretorias da Petrobras no momento de boom da Petrobras, de boom do petróleo, e cá para nós, pisou no tomate mesmo. Deixou solto aí um sistema aí nas mãos do que tem de pior na política brasileira. Tudo isso é insuficiente para dizer que Lula se beneficiou
pessoalmente, que é o caso dessa acusação, tanto que lá para as tantas, o Laus acho que ele leu sem entender nada lá, né? Porque era um voto de acusação, é um voto de apontar só acusação, e de repente ele mostra lá, não sei se foi ele, se foi o anterior, ele mostra os depoimentos, daí fala o cara do PP que disse que conseguiu travar por 3 meses a pauta no Congresso até conseguir a indicação do diretor tal para Petrobras, mostrando que você tinha realmente uma questão de governabilidade. Só que a governabilidade é tratada por eles como desejo de perpetuação do poder. É uma coisa inacreditável. Você tem uma presidência da República, a presidência depende do Congresso para conseguir atuar. O Congresso, de repente, grupos de parlamentares boicotam, travam. Se travam o Congresso, travam as leis, tudo você trava o governo. Então, você conseguir o apoio do Congresso é uma questão de governabilidade. Eles tratam como o quê? Como uma questão de perpetuação no poder. Então, tudo isso ele leva ao ponto seguinte. A discussão hoje, lá, você pega essa lição, nossa, essa lição para primeiro grau aí desse último desembargador lá, uma coisa, olha, eu vou dizer humilhante, viu? Humilhante, sabe? Lembra uma vez o congresso da JUF que eu participei, que o Toffoli dando aula de história do Brasil para juízes e desembargadores aí, com aquela visão mais estereotipada, uma coisa de secundarista, né? Então, hoje, quando você pega os sucessivos votos, em cima dos fatos em si, está julgando os fatos, a posse ou não de um apartamento pelo ex-presidente da República. Se foge totalmente do assunto, se foge. Você tem um conjunto, todas as evidências que eles falam, você é um quebra-cabeça, que você vai juntando todas as peças, e daí formam os elementos de convicção. Todos os elementos de convicção são de pessoas que diziam que o apartamento era para o Lula, é possível que fosse para o Lula, que o Lula participou foi 2 vezes lá visitar o apartamento, é possível que tenha acontecido, que dentro da UAS falava que era um apartamento de Lula, que é possível que tenha acontecido, mas cadê a prova de que o Lula consumou a compra do apartamento? Essa história de dizer que a lavagem foi a lavagem perfeita, o que é lavagem? A lavagem é quando você pega um bem e coloca em nome, é a forma mais simples, que nem diz o relator lá, o Gebran, é a forma mais simples, que você pega um bem e coloca em nome de terceiros. Só que você fez tão bem, colocando em nome de terceiros, que você não tem o bem de volta, não pode usufruir do bem, não pode vender o bem. Gente, tem limites para a galhofa aí, né? O que vai acontecer daqui para diante, você tem esse artigo que está no New York Times, o risco para a democracia brasileira, é um risco concreto, efetivamente. O que está acontecendo aí é uma sucessão de arbitrariedades fantásticas, um cinismo, uma hipocrisia monumental. Vem esses policiais, esse Igor de Paulo, né, que é um horror, lá do Paraná, da Polícia Federal, leva o Cabral algemado, com correntes nos pés, daí é um negócio tão escandaloso que até os jornalões reagem. Daí o que faz o Moro? Por forma, pede lá as explicações para a PF. E as explicações são as mais cínicas possíveis. Não, é para resguardar a segurança do porque ele é muito atrevido, que poderia reagir. Isso é aceito, né? Como o caso da Érica, lá em Santa Catarina, de convocar uma força de 120 policiais para atuar em cima de um caso, para pegar 6 professores e levar para depor. 120 policiais de todo o Brasil, aí gastando dinheiro público, humilhando as pessoas. Daí abre-se um inquérito na Polícia Federal. E o inquérito diz que a tal da Érica cumpriu todos os procedimentos. Como que é possível, gente? A juíza de Belo Horizonte, lá, que autoriza a condução coercitiva, cumpriu todos os procedimentos? Cumpriu. Porque diz que quando em casos de crimes gravíssimos, a condução coercitiva é permitida, ou a prisão temporária lá. Daí o que são os fatos gravíssimos? Uma suspeita de desvio de R$100 mil, numa verba de 6,5 milhões. Que fatos gravíssimos que são esses? Ah, mas isso aí é do livre-arbítrio do juiz. Cuspir de lado pode ser um fato gravíssimo. Vocês vejam o grau de ameaça que vem à democracia brasileira com esses abusos reiterados e com as formas de prestação de contas desse pessoal. É gozado, né? Porque o golpe
midiático, judiciário, é diferente do golpe militar. Você tem censura, você tem... Então, você pode... As informações circulam e você tem que dar uma leve aparência de legitimidade às decisões. Então, a maneira como essa legitimidade é construída é de uma hipocrisia monumental. Que engana quem? Engana quem? O caso da Érica, ela seguiu todos os procedimentos. Como seguiu todos os procedimentos? Não tem procedimento que justifique você trazer 120 pessoas, levar pessoas sem culpa formada, para depor, humilhá-las, gastar dinheiro público. Não tem procedimento que explique isso. Esse caso do Sérgio Cabral, a explicação do Igor, não, foi para defender o Sérgio Cabral, porque como ele controlava o presídio, podia ter reação. Gente, isso aí não pega com ninguém, mas cumpriu, o juiz Moro cumpriu com o ritual de dar satisfação à imprensa, pedindo uma explicação, o Igor deu uma explicação. Pouco importa se a explicação é pífia, se não tem lógica. Bom, o que nós vamos ter daqui para diante vão ser as apelações, aí, os embargos e tudo. Você tem essa decisão da eleição vai explodir no TSE, do Luiz Fux. E você tem como última instância o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal medroso. O único que não é medroso lá, ele tem lado aí, ele define por um lado só. Né? Mas, de outro lado, você tem uma desmoralização ampla do judiciário brasileiro, em todos os cenários jurídicos aí, internacionais. Né? A própria imprensa, você vê, no começo, quando veio o próprio impeachment, as primeiras versões que vão para a imprensa internacional ainda eram muito confusas, misturava-se o petrolão com... Não se sabia se explicar direito as pedaladas. Isso aí foi ficando gradativamente claro a partir do momento em que ficou nítido que você tinha uma organização criminosa foi colocada no poder pela Lava Jato, pela atuação do Ministério Público, pela atuação do Judiciário. Né? E agora, a partir de agora, digamos, ficou nítido esse jogo, ficou nítido, digamos, os riscos à democracia. Esse alerta que vem do New York Times é muito relevante. Só que se você avança, digamos, nesse atropelo do Estado de Direito brasileiro, aí você cria um desequilíbrio no país que tem implicações em toda a América Latina ainda. O pessoal não se deu conta ainda. Outro dia, conversando com uma pessoa, falou, eu ouvi dizer aí, não sei que o Lula foi o maior nome do capitalismo brasileiro. Claro, o Lula sempre foi uma pessoa que trouxe uma visão social-democrata. A visão social-democrática é uma visão mitigada do capitalismo, da democracia representativa em todos os países da Europa, dos Estados Unidos. Né? Hoje em dia você tem um país conflagrado, aí, um país com nenhuma segurança jurídica, um país em que a luta contra a corrupção adquiriu áreas fascistas, como o próprio New York Times constatou, né? E daí vamos se dar conta lá adiante que a maneira mais barata de você restabelecer um pacto democrático no Brasil que preserve o próprio capitalismo brasileiro seria com o Lula. Mas aí pode ser tarde. Né? Infelizmente, nós temos aí não sei, você tem, historicamente, você tem uma elite política, uma elite empresarial muito, muito precária, né? Mas talvez esses anos, essas décadas de ditadura, quando o país dava saltos relevantes do ponto de vista industrial, de urbanização, que não foram acompanhados aí pelo amadurecimento político, amadurecimento social, não sei se é isso, né? Mas a falta de visão estratégica nossa aqui é excepcional. Né? Você não tem... Quando você pega aí o PSDB, do que virou, o próprio PT aí sem o Lula, qual é o projeto de país, né? Você vê essa questão da geopolítica americana aí entrando através da cooperação internacional com o Ministério Público, entrou com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Você tem uma espionagem em cima da presidente da República, em cima da Petrobras, todos esses sinais nítidos que você tinha um processo de conspiração jamais foram analisados, jamais foram vistos, né? Isso aí começa lá atrás com o próprio Mensalão. O Mensalão, aquele caso escandaloso aí dos supostos desvios da Visanet, que nunca ocorreram. Nunca ocorreram. Isso aí foi convalidado por um procurador-geral, pelo segundo procurador-geral, pelos ministros do Supremo, mesmo você tendo
parecer da Polícia Federal mostrando que não houve desvio. E ali foi o início do processo. Né? E o que acontece nesse período é que você chega em 2010, perto daquele sonho do país desenvolvido, aquele orgulho que dava internacionalmente aí, o orgulho de ser brasileiro, você conseguiu destruir em pouco tempo muitos erros aí do governo aí depois daquela fase de sucesso, mas com uma conspiração que veio mostrar um pouco apego que nós temos pela democracia. Vamos esperar agora, você vai ter um crescimento, digamos, da resistência ao golpe à medida que as eleições vão se aproximando. Aí, mas eu não sei até que ponto que você vai ter do lado do Supremo aí grandeza para entender que a justiça teria que ser cega, né? A justiça não poderia ser tão parcial, tão persecutória como foi nesse período aí. O Brasil, ele merece, né? Não é o Brasil não, né? São as instituições, mas a instituição que manchou o nome do Brasil aí perante o mundo civilizado não é nem o poder legislativo com essas porcarias que estão lá, é o judiciário. Ficamos por aqui, um abração, gente.